Olá, meus amores! Estou com saudade. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Logo, logo estaremos juntinhos novamente. Enquanto estamos em casa, eu preparo atividade para vocês. Falamos nas últimas aulas sobre células, tecidos e órgãos. Falamos também sobre o sistema digestório. Agora vamos falar sobre o sistema respiratório. Sistema respiratório. Esse sistema é responsável pela respiração. Sem ele não existiria vida, pois ninguém vive sem respirar. E quando respiramos, utilizamos o gás oxigênio. A respiração é o processo no qual retiramos o gás oxigênio do ar e devolvemos para o ambiente o gás carbônico. Então, nós encontramos esse gás oxigênio na atmosfera. Esse gás ele é um elemento de extrema importância para os seres vivos, principalmente no processo da fotossíntese. Vocês lembram o que é a fotossíntese? Fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia para se manterem vivas. Então, nós respiramos, utilizamos o gás oxigênio e quando liberamos o nosso ar, nós estamos liberando o gás carbônico. Quando respiramos, fazemos dois movimentos, denominados inspiração e expiração. A inspiração é a entrada de ar em nossos pulmões, o que possibilita a absorção de gás oxigênio. Expiração é a saída de ar dos pulmões, ocorrendo assim a liberação do gás carbônico. Então, o que seria essa diferença? Inspiração e expiração. A inspiração é quando o nosso corpo vai retirar o oxigênio do ar. Então, quando respiramos, puxamos o ar e o ar ele entra nos nossos pulmões. E depois, quando liberamos esse ar, se chama expiração, que é quando o ar vai sair dos pulmões. Então, eu puxo o ar, é inspiração. O ar entrou no meu corpo, no meu pulmão. E quando eu solto esse ar, o ar está saindo. Então, eu libero o gás carbônico. Então, a expiração se dá pela entrada do oxigênio e a expiração é a saída do gás carbônico. O sistema respiratório é composto por cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. As cavidades nasais, ela é a mesma coisa que as fossas nasais, que são duas cavidades paralelas que elas se estendem das narinas até a faringe. Os pulmões nós temos dois, que é o pulmão direito, o pulmão esquerdo. E logo abaixo também dos alvéolos ali que estamos vendo na imagem, nós temos o diafragma. Então, o sistema respiratório ele passa por todas essas partes, né, das cavidades nasais, da faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, passa pelos pulmões e depois ele passa pelo diafragma. Mas como ocorre a respiração? O processo é bem simples. Primeiro, o ar rico em gás oxigênio entra pelas narinas em direção à cavidade nasal. Nessa cavidade, o ar é filtrado pelos pelos que não deixam as impurezas passarem. Seguindo seu caminho, o ar vai para a faringe, passando pela glote, que é uma região que controla a passagem do ar, para a laringe. Da laringe, ele segue pela traqueia, em direção aos brônquios. Dos brônquios, o ar passa para os bronquíolos, que se encontram dentro dos pulmões, onde ocorre a troca do gás carbônico pelo oxigênio. O sangue passa com gás carbônico e esse gás é substituído pelo gás oxigênio, que percorrerá todo o nosso corpo. O gás carbônico é eliminado pelos pulmões, indo para a atmosfera. As trocas gasosas que ocorrem nos pulmões acontecem em uma estrutura denominada alvéolo. Então, quando respiramos, a gente vai estar inspirando o gás oxigênio, né? Ao gás
oxigênio entrar pelas nossas narinas, né, em direção à cavidade nasal, vai passar pelos pelinhos, né, os pelos que temos no nariz, que ele não vai deixar as impurezas passarem. Então, a função de termos esse pelo no nariz é para justamente não deixar as impurezas passar. E só entrar, né, o gás oxigênio de forma limpa, de forma pura. Seguindo aí o caminho, né, depois de passar pela cavidade nasal e se protegido pelos pelos, né, o ar, quando ele vai para a faringe, ele vai passando pela glote, né, e depois vai passando para a laringe. A glote aí, como está escrito, é uma região que vai controlar essa passagem de ar, porque o ar ele precisa passar para a laringe de forma tranquila. Ele não vai entrar aquele ar de uma vez, porque ele vai ser controlado. Depois da laringe, ele vai passar pela traqueia e vai chegar aos brônquios. Nos brônquios, ele vai passar pelos bronquíolos. Os bronquíolos, como a gente viu na imagem, parece uma raiz, né? Ela vai estar dentro dos pulmões. É como se fosse uma raizinha que está dentro dos pulmões. Ali vai ocorrer a troca. O que seria essa troca? Do oxigênio, né, ali dentro, para sair sair com o gás carbônico. O sangue depois ele vai passar com o gás carbônico e esse gás ele vai ser substituído. Mas por que agora ele está sendo substituído pelo oxigênio para percorrer todo o corpo? Porque o oxigênio que vai ficar dentro do nosso corpo é o que vai nos manter vivos. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele entra como gás oxigênio. Depois ele faz essa troca para ele ser liberado. E quando ele é liberado, ele sai como gás carbônico. Então, quando o gás ele é eliminado, porque o gás entra no pulmão, né, o gás oxigênio vai entrar no pulmão e depois ele vai sair. Então, quando o gás carbônico ele é eliminado pelo pulmão, ele vai voltar novamente para a atmosfera, né, para a natureza, aonde ali ela vai haver aquela troca de novo para respirarmos o gás oxigênio, liberar o gás carbônico. Assim é esse processo, né, essa troca. E essa troca gasosa que ocorre, né, essa troca do gás oxigênio para o gás carbônico, ela ocorre nos pulmões, através de uma estrutura denominada alvéolo. Então, essa foi a nossa aula, né, sobre o sistema respiratório. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Logo, logo nos encontraremos novamente e estarei enviando uma outra aulinha. Beijo para vocês!